Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma ação da nossa campanha de conscientização do Maio Amarelo, né, que tem como tema este ano de 2026, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Então, dou as boas-vindas aqui ao Tiago, que é o nosso parceiro aí na área de segurança do trabalho, para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante para a gente no dia a dia. Obrigada, bem-vindo. Pessoal, bom dia. Acho que alguns já me conhecem aqui, não sei se todos, né? Sou o Tiago, técnico de segurança do trabalho, quase 20 anos, também bombeiro civil, né? O pessoal da parte operacional aqui tem me visto mais, a gente já fez alguns outros treinamentos de empilhadeira, brigada, né? E a gente é parceiro de vocês aí, junto com a Clínica Master, na parte dos treinamentos, dos exames e da gestão de saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar de um tema que ele foge até um pouquinho aí da esfera da segurança do trabalho, mas que está ligado diretamente na nossa vida, independente se você dirige ou não, né? Todos nós fazemos parte do trânsito, seja como motorista, como ciclista, como pedestre, né? Mesmo que eu utilize um transporte coletivo, de alguma forma eu estou no trânsito. E a campanha desse ano, né, a campanha nacional, ela fala bastante sobre ver e ser visto, né? Nós precisamos ser intencionais no trânsito. Eu preciso demonstrar para o outro, né, a minha ação, o que eu desejo, o que eu pretendo fazer. Tanto lá dentro do meu veículo, né, então eu preciso me antecipar. Eu vou virar numa rua, né, antecipadamente, eu preciso sinalizar isso, né? Eu vou diminuir a velocidade antecipadamente, eu preciso sinalizar isso para o veículo de trás. E como pedestre também, né? Eu não posso simplesmente, por mais que eu tenha uma faixa de pedestre, simplesmente passar sem olhar, né? Então, o objetivo da campanha desse ano é trazer esses alertas, né? Hoje, o nosso trânsito está um pouco caótico. E a gente teve algumas mudanças recentes aí, né, na questão da habilitação, né, a diminuição aí, e até a obrigatoriedade das aulas mudaram. Então é algo que a gente vai ter um reflexo nisso também no trânsito, né? Se tendo as aulas obrigatórias, a gente já tinha uma certa dificuldade, né? Hoje, acho que diminuiu para 2 aulas, a tendência, né, é levar um certo tempo até a mais para essas pessoas estarem preparadas, né? Antes eram 20 aulas, hoje são 2. Né? Então, com certeza isso vai ter um impacto lá na frente, né? Vai ter um impacto no futuro para todos, né? Então, o objetivo, né, do mês, né, do Maio Amarelo é fazer esse alerta a todos. Todos participam do trânsito. É uma campanha nacional, onde parte do governo, algumas ações, né, e todas as empresas buscam aí, durante esse mês, trazer o tema à tona. E vocês aqui é muito importante devido também à atividade, né? Vocês fazem aí o transporte, né, de mercadorias, tem os caminhões, tem os vendedores, os promotores que estão na rua aí no dia a dia, né? Então, além de fazer parte da vida de vocês fora daqui, faz também para alguns, né, da jornada de trabalho, né? Tá dentro aí da composição da atividade de vocês, tá? Então, por que o amarelo? Por quê? O amarelo representa o quê para nós? A gente olha aí num corrimão,
Normalmente, né, a cor padrão dele é amarelo, né? Dedica ali uma atenção, vai chamar a atenção. No trânsito, o amarelo do semáforo é o quê? Posso ir? Paro? Depende. Né? O amarelo é justamente para chamar a atenção. No amarelo, não é para eu acelerar mais um pouquinho que vai. Não. É o que normalmente acontece, mas não deveria. O amarelo para já. Né? O vermelho, óbvio, né? Tá claro para todo mundo que não passo. O amarelo, vamos considerar isso também. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo uma direção preventiva. No amarelo, não, vai que dá. Não, não dá. Eu vou somente quando está verde. Né? Então, justamente o amarelo é para chamar a atenção. Né? É a cor utilizada como em todas as artes, em tudo que a gente vai ver aí do Maio Amarelo, né? Inclusive no nome da campanha, vai ter o amarelo aí com essa justificativa. Né? Dados de 2025, então do ano passado, tá? A gente teve uma ligeira queda em relação aí a 2023 e 2024. Então, 23 e 24, a gente estava com uma média aí de 5,5 a 6 mortes. O ano passado, né, reduziu para 4, né, por hora. Então, cada 15 minutos aí tem alguém morrendo no trânsito. Tá? Isso contando rodovia e também perímetro urbano. Às vezes a gente tem aquela falsa sensação que dentro da cidade até acontece acidente, mas não mata. Mas também mata, e bastante. Né? Principalmente aí acidentes com motocicleta. Hoje aí é o campeão. A gente parar, ficar lá um dia no pronto-socorro, a gente vai ver o tanto de acidente de moto que chega. Às vezes a gente fica sabendo aí dos fatais, né? Mas os não fatais acontecem todo dia, tem bastante. Né? São vários fatores que acabam influenciando para isso acontecer. Né? O que mais a gente ouve aí é a questão da correria do dia a dia. Né? Hoje está todo mundo com pressa, todo mundo. Desde alguém que está indo para o trabalho, alguém que está indo para o shopping, alguém que está indo para a escola, todo mundo tem aquela sensação de correria, de estou atrasado, de fazer as coisas rápido. Né? Quando na realidade, se a gente for parar para pensar mesmo, a grande maioria das vezes não tinha necessidade alguma, né, da correria. A emergência, a urgência, é se tem alguém morrendo. A ambulância tem esse direito de andar em alta velocidade. Ela está socorrendo alguém ali que está entre a vida e a morte. Nós, todos os outros, não. Né? Porque se não tem ninguém morrendo, não tem por que correr. Né? Não tem nada. Às vezes o pessoal fala, é emergência, precisa resolver isso aqui, é urgente. Urgente é se tem alguém morrendo. Eu preciso dessa planilha aqui, eu preciso fazer essa entrega aqui, eu preciso... Ninguém vai morrer porque uma planilha não foi entregue, porque eu não consegui. Às vezes é para a gente chegar 5 minutos ali que eu vou atrasar. Claro, não é legal, o RH aqui, né, vai ficar chateado se eu falar que não tem problema bater o ponto atrasadinho lá. Né? Todo dia não pode, né? Mas uma vez ou outra, se acontecer, né? E aí essa correria, né, essa sensação, né, de até uma ansiedade aí que está generalizada. Eu preciso chegar, estou atrasado, e aí as coisas acabam saindo um pouco de controle. Então, a gente tem aí, em média, 35 mil mortes por ano. É muita coisa. É muita coisa. A maioria são jovens. Né? Então, a gente fala ali, 15 anos. 15 anos pode dirigir? Mas dirige. Né? Não só ocorre com eles como motorista, mas também ocorre também como passageiros. Né? Fator... cinto de segurança, banco traseiro.
Isso já é obrigatório há muitos e muitos anos, mas a maioria das pessoas ainda tem a sensação que é só no banco da frente, no banco de trás não precisa. A maioria dos jovens que estão aqui, né, antes dos 18 anos, dos jovens não habilitados que morrem de acidente de trânsito, é por não estar utilizando o cinto, a criança que não está utilizando a cadeirinha, o assento lá depois de de certo tamanho, né, e acabam sofrendo as consequências, né? E a imprudência é o principal fator, né? Imprudência é que a gente acabou de falar aqui, o exemplo, por exemplo, estou no amarelo, acelera mais um pouquinho que vai, né? É o não respeitar os limites, é eu sempre estar atrasado para tudo, né? É acabar desrespeitando as regras de trânsito, né? E às vezes a gente pensa que a consequência pior é a multa, né? É a punitiva, e não é. A multa você vai pagar, vai descontar ponto na sua habilitação, talvez até cancelar, isso é o de menos, é administrativo, né? Mas o principal é o dano que a gente pode causar para nós e para outros, né? Esse que é o mais difícil. E aí a gente tem, né, a direção defensiva. Isso é falado, né, no curso preparatório, lá para quem está pretendendo, né, a habilitação, né, e também para alguns cargos específicos, aí, né, principalmente para quem vai exercer aí a função, né, de motorista, seja de veículos leves, motoboys, caminhoneiros, né, todos eles aí precisam receber um treinamento e isso ser reciclado periodicamente, né? Falando um pouquinho da direção defensiva. A direção defensiva, né, é o dirigir de modo preventivo. E o que é prevenção? É antecipação. Eu demonstrar sempre quais são as minhas intenções, que está muito ligado com o tema desse ano, de ver e ser visto, né, de intencionalizar as minhas atitudes, antes de tomar a atitude. O que eu vou fazer, eu preciso demonstrar, né, para os demais motoristas, para quem está no trânsito, qual é a minha intenção, para onde eu vou parar, eu estou saindo, eu vou manobrar, né, eu estou atento a tudo e a todos que estão no meu trajeto, no meu caminho, né? Eu preciso me preparar, né, para o trajeto que eu vou fazer, para a viagem. Eu tenho que me antecipar, né? Então, dirigir não é um bicho de 7 cabeças, mas eu não posso deixar também que isso caia num automático, como às vezes, né, para algumas atividades a gente faz. Então hoje, eu vou amarrar um sapato, eu faço no automático. Eu vou utilizar ali um talher para cortar uma carne, tem muita coisa que a gente faz no automático. Porque o nosso cérebro já está habituado com isso, já fez diversas e diversas vezes. E quanto mais tempo eu tenho de habilitação, né, mais acostumado o meu cérebro está. Isso também é estatístico. Acontece muito mais acidente com motorista que já tem
bastante tempo aí de habilitação do que com recém-habilitados. O recém-habilitado ainda é tudo novo para ele. Então está com as duas mãozinhas ali na direção, para em todas as esquinas, reduz marcha. Conforme vai ganhando confiança, o que acontece? Né? A primeira coisa é o bracinho na janela. Né? Isso aí é 100% dos casos. Né? Chega na esquina, já para não ter que parar, né? Só dá aquela olhadinha ali, dá para ir, e vai. Né? A gente vai ganhando alguns hábitos ruins na direção. Né? Até porque o nosso cérebro também, né, ele trabalha de uma maneira a poupar energia. Então, se ele entende que aquela não é uma situação de risco, ele muda o lado ali de funcionamento e fala, não, aqui está dominado, então eu vou para o modo poupar energia. É por isso que às vezes a gente não para, a gente não reduz, né? Porque ele entende que eu pisar na embreagem, reduzir marcha, pisar no freio, eu vou gastar energia para isso. Né? Então preciso estar sempre, né, revisando, fazendo treinamentos, falando sobre isso, para gerar um alerta, né, no nosso cérebro. Né? Então eu preciso conhecer as leis de trânsito. O veículo é um fator importantíssimo também. Né? O veículo precisa estar em boas condições. Né? E aí o veículo particular, né, de cada um, você que precisa manter. E quando é o veículo da empresa, eu como motorista preciso sinalizar para a empresa. Olha, chegou a manutenção, precisa trocar um óleo, o pneu está com desgaste. Né? Porque a partir do momento que eu assumo a direção do veículo, essa responsabilidade passa a ser minha. Né? Então, é uma responsabilidade que antes de eu dirigir, ela é dividida. A empresa precisa manter o veículo em condições, né? E eu, como motorista, preciso avaliar se realmente está em condições. Eu preciso sinalizar. A partir do momento que eu assumir a direção, a responsabilidade é minha. Então, se eu for parado lá numa blitz e o pneu está careca, né, os pontos vai para a minha CNH. Né? E eu que estou dirigindo, eu que estou na rua, eu que estou na estrada, se acontecer um acidente, né, provavelmente eu que serei também o maior prejudicado. Então, é uma responsabilidade compartilhada, porém, assumindo a direção, ela se torna minha responsabilidade. Né? Atenção e foco ao dirigir. Então, hoje a gente tem muita coisa que tira o nosso foco, a nossa atenção, né? E está no bolso de vocês aí, eu tenho certeza, o principal causador hoje de acidente, que é celular. Celular no bolso, vibrou, tocou, tirou o nosso foco. Mas eu não vou mexer, não vou olhar. Mas já vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha. Quem está me ligando? Quem está me mandando mensagem? Né? Então, desviou o seu foco, que naquele momento tem que ser, né, para o trânsito. Tem uma pesquisa que diz também que até o tipo de música que você está ouvindo dentro do veículo influencia. Então, você está lá dirigindo, né, ouvindo a música do Velozes e Furiosos. Né, vai se sentir o Toretto da vida lá, o Brian da vida. Né? Ou estou lá ouvindo uma música clássica, bem lenta. Né? Isso vai me gerar um sono. Né? Então, tem uma pesquisa que fala sobre isso também. Né? Antecipação preventiva de situações de risco. Eu estou passando numa área escolar, né, bem no horário de entrada ou saída das crianças. Diminuo drasticamente a velocidade. Nos Estados Unidos, em área escolar, se tiver um ônibus parado ali, não pode passar carro do lado dele. Se passar, é multado. Né? A polícia fica ali do lado e vai multar. Né? Para nós aqui, a gente não tem isso. Né? Vai da consciência de cada um. Então, eu preciso me antecipar. A qualquer momento ali na escola, a criança está saindo, não está pensando no trânsito, como que ela vai atravessar a rua, ela só vai. Então, eu preciso, como motorista, me antecipar a isso. Né? Sempre falo, dentro da cidade não é lugar para alta velocidade. Por mais que às vezes a via permita.
porque eu tenho muitas situações ali que podem acabar comprometendo a segurança. Crianças, animais, né? Veículos quebrados, né? Tudo isso acaba influenciando. Então eu preciso pensar sempre preventivamente, né? Conforme a gente vai ganhando experiência na direção do veículo, a gente acaba adquirindo alguns vícios também. Isso pode trazer danos pro veículo, mas também pode influenciar, né, na segurança do trânsito. Um dos mais comuns, né, que todo mundo faz, é a questão de estar dirigindo com o pé apoiado na embreagem. A gente faz às vezes até sem perceber. Isso causa um desgaste, né, na embreagem, que com o passar do tempo, a gente pode diminuir até em 50% a vida útil dessa embreagem. Ah, é só custo então que vai ter? Eu vou ter que trocar antes do tempo? Não, esse desgaste lá na frente pode proporcionar um acidente também, né? Porque não vai funcionar adequadamente, né? Mão apoiada no câmbio. Outra questão, além de, com o tempo, danificar, né, o meu tempo de resposta aqui é afetado, né, do que eu estar com as duas mãos na direção. Se eu estou com as duas mãos na direção, a resposta é imediata. Se eu estou com a mão no câmbio, eu vou levar aí 1, 2, 3 segundos para tirar a mão do câmbio e posicionar na direção. Ah, mas é pouco. É o suficiente para dar ruim, né? Se eu estou com as duas mãos, já está posicionada para eu fazer o movimento. Se eu vou tirar uma do câmbio para colocar na direção, né, levou mais tempo e às vezes nesse colocar a mão ali, né, dependendo da velocidade, eu perco o controle do veículo, né? Dirigir em ponto morto. Gasolina está caro, etanol está caro, né? Então vamos deixar na banguela aí para economizar. Primeiro que não vai fazer muita diferença no bolso, né? Segundo, que aí eu não estou usando o freio motor. Eu vou ter um desgaste maior do meu freio. Então, financeiramente também é uma troca que, né, não faz até muito sentido, né? E vai ser mais difícil também na hora de parar, né? Então, o recomendável é a utilização do freio motor. O que é o freio motor? Né? Além de pisar no freio, eu reduzo marcha, né? Isso vai auxiliar na parada, não vai desgastar assim tanto o freio e é mais seguro, né? E o bracinho na janela, que a gente citou aqui também, que isso é clássico, muita gente faz, né? Então, assim como a mão no câmbio vai interferir, o bracinho na janela também, né? Já ouviram falar do 1001, 1002, para eu manter a distância do veículo da frente? Né? Então, quanto maior a velocidade, né, maior precisa ser também essa distância, né? Então, estou lá na estrada, eu estou numa rodovia que é a Castelo Branco, por exemplo, 120 por hora. Eu tenho um veículo na minha frente. Se ocorrer alguma emergência, né, eu preciso ter um espaço suficiente para conseguir frear sem chegar no veículo da frente. Quando chove, estou com a pista molhada, aí eu vou aumentar essa contagem ainda mais, né? Então eu escolho um ponto fixo, o carro passou por uma placa, eu abro a contagem, 1001, 1002, 1003, 1004. Se no 1004 eu tiver passado pela placa, estou muito perto. Se no 1004 eu estiver atrás da placa, estou numa distância segura, né? E dentro da cidade também, né? Principalmente nas vias, né, onde eu tenho ali uma velocidade maior, ali 50, 60, né? Dentro das marginais que a gente tem hoje aqui também na cidade, influencia bastante, né? Atento a tudo que eu tenho ao meu redor, né? Então, não só outros veículos, mas pessoas, né? E qualquer outro tipo de situação que pode interferir, que pode, de alguma maneira,
né, causar uma insegurança ali na situação. Né? Então, não só prestar atenção em outros veículos, né, mas eu ter um olhar, né, mais amplo para toda a localidade, para tudo que eu tenho ali ao redor. Né? Sempre pensar com a maior antecedência possível. Às vezes o que acontece? Eu estou passando por uma rua e aí eu lembro que era nela que eu precisava virar. E aí a gente vira abruptamente, às vezes nem seta dá e já vai. Né? Então, né, São Paulo é até um pouquinho mais difícil, né? Porque lá a gente errou uma entrada, você vai andar muito. Mas aqui em Bauru, Azul, a maioria é tudo quadradinho, quarteirão, bonitinho. Você passou uma, pula para a próxima, você vai conseguir voltar. Ah, mas eu vou atrasar. Não tem ninguém morrendo. Não tem ninguém morrendo, né? Não é urgente. Né? Nível de combustível, né? Isso gera penalidade, gera multa, né? Mas também ocasiona acidente. Eu vou ficar parado, às vezes, em algum local indevido, por falta de combustível. E as revisões, extremamente importante manter essa manutenção do meu veículo, essa manutenção preventiva, troca de óleo, todos os itens de segurança. É algo que, pelo menos, uma vez por mês eu preciso olhar. Né? E se eu vou fazer uma viagem longa, aí eu preciso antecipar, então não só uma vez, mais de uma vez, sempre estar olhando os itens básicos aí, né? De água, óleo, né? A parte elétrica. Isso faz bastante, é bastante importante. Né? Tem algumas condições que afetam, que podem afetar, né, a nossa segurança no trânsito. Uma delas são as condições de tempo. Né? Nem sempre eu vou ter a melhor condição climática para estar trafegando. Então aí entra chuva, né, neblina, sol. Na avenida lá de casa, dependendo da época do ano, né, à tarde, você pega a avenida toda com o sol na frente aqui, que parece que ele está na rua ali. Você não, mesmo com o quebra-sol ali, utilizando óculos, né, dificulta, né, bastante. Né? Então, não é a mesma coisa de eu estar dirigindo num dia ensolarado, tempo limpo, tranquilo, de eu estar num dia com neblina, um dia com chuva. Né? Então, já embaço o vidro lá, né, já muda as condições, já muda o cenário. Né? Então, isso afeta a minha direção. Né? A via. Aqui também é algo que às vezes a gente não vai ter o controle. Né? Aqui em Bauru não tem problema porque aqui é 100% lisinho, é um tapete. Né? Não tem buraco aqui em Bauru. Você consegue andar tranquilo. Né? É tudo bem sinalizado, também não falta sinalização em nenhum ponto. Né? Mas a gente pode se deparar com um problema na via, com um buraco, né? A gente acaba tendo desnível, a gente acaba às vezes tendo vegetação, encobrindo ali uma placa, uma sinalização. Então também são situações que contribuem para a ocorrência de acidente. O próprio trânsito, a gente tem condições adversas, né? A gente vai lá, Rodrigues Alves, depois das 5 da tarde, né? Ali, Duque de Caxias, Comendador, devagar, quase parando. Né? E em Bauru, particularmente, a faixa de rolamento que flui melhor é a direita, não é a da esquerda. Né? Não sei o que acontece aqui. Né? Não sei se o pessoal tirou a habilitação na Inglaterra, não sei o que acontece. Né? Não funciona aí muito legal. Né? Então, trânsito lento, acidente que acontece. Então, ontem eu passei por isso, estava indo para o trabalho, e aí na Rodrigues a via estava interditada porque tinha acontecido um acidente. Nem sempre a sinalização está legal, então está em cima da onde você precisa, acumula o trânsito num ponto só, vira aquele caos. Né? Mas eu tenho que me preparar para isso.
Eu levo 10 minutos da minha casa para o trabalho, né? Se eu não tiver intercorrência nenhuma. Se acontecer algum problema, teve um acidente, aconteceu, já mudou, já não é mais 10 minutos. Então eu preciso me antecipar a isso também. Então se eu levo 10, vou sair uns 20 minutinhos para ir tranquilo, para ir sem pressa, já prevendo que talvez possa acontecer alguma coisa, né? O trânsito nem sempre vai estar a nosso favor. Condição adversa de veículo, esse é um dos principais causadores aí de acidente. Manutenção, né, que não está nos conformes. Aquele pneu que já está uma barriga de cobra, sentar um pernilongo ali, mosquito da dengue, furou o pneu, vai embora. Né? Condição mesmo de estar hoje, por exemplo, extintor de incêndio. Quem tem no veículo? Está em dia? Dá brigada, né, por isso. Né? O extintor, né, desde 2018, não é mais obrigatório. Né? Só para veículos de transporte, né, equipamentos, enfim. Né? Só que se eu tenho no veículo, ele precisa estar em dia, ele precisa estar dentro da validade. Ele pode gerar uma multa por estar vencido. Né? Então, é um componente de segurança. Né? Pegou fogo no carro, eu não tenho extintor, ou ele não está funcionando. Se tiver seguro ainda, né? Agora, se não tem, o que eu faço? Né? Mas eu preciso sempre estar atento a lâmpadas queimadas, né? Questão de freio, todos os fluidos, né? Acaba sendo aí o veículo um grande causador de acidentes, o próprio veículo, né? A falta de manutenção nele. E a nossa frota, né, no Brasil, ela está envelhecida, até pelo custo que a gente tem hoje, né? Um carro popular aí, mais baratinho, uns 80 mil. Né? Então, não sei se é tão popular assim. Então, acaba que a frota vai envelhecendo. E aí, né, os cuidados precisam ser maiores também. Né? Muitos dos veículos, as peças têm uma vida útil estimada. Né? O veículo ele não é feito para durar para sempre. Né? Então, tudo é pensado até porque é custo. Então, a gente vai chegar um momento, se eu tenho um carro já um pouco mais antigo, que eu vou ter que estar trocando, né, as peças, motor, enfim, com uma periodicidade aí menor. Né? E aí também, né, outro fator importante são as nossas condições, as condições dos motoristas. Né? E aí, muitos fatores influenciam. Né? A gente está cansado de ouvir falar de questão de bebida. Né? Já não é de hoje, a gente sempre fala. Né? Mas continua acontecendo acidente, né, com pessoas alcoolizadas. As pessoas ainda assumem esse risco. Né? Toda vez que tem uma blitz, tem uma campanha na cidade, sempre tem ali uns 4, 5 alcoolizados. Né? Então, não tem como, né? Mas eu tomei uma latinha só, independente se foi uma latinha ou se foi um tonel, né? Vai influenciar. Tira o tempo de resposta. Né? O normal ali do nosso cérebro é, em condições normais, 1 segundo ele mandar o estímulo para eu ter uma ação. Se eu bebi ou se eu estou com sono, não dormi direito, não descansei direito, isso vai para 2 segundos, 3 segundos. Não vai dar tempo de frear. Não vai conseguir desviar. Parece pouco, mas eu em movimento, no trânsito, vai fazer muita diferença. O sono, dependendo do grau desse sono aí, é o mesmo efeito da bebida. Né? Tira o foco, atenção, tempo de resposta. Né? E fatores emocionais, psíquicos. A gente tem situações que vão afetar a forma como a gente dirige. Né? Se eu estou dirigindo, eu estou de férias, eu estou indo para a praia, eu estou relaxado, estou dirigindo de uma forma. Se eu estou com uma pessoa no meu carro aqui que, sei lá, está convulsionando, que está infartando, eu vou dirigir de outra forma. Né? Muitos acidentes eu já vi acontecer de pessoas, né, que estavam vindo para o velório de um familiar.
E aí vem naquele desespero, já está naquele abalo psicológico, na correria, às vezes acaba acontecendo o acidente. Porque já não está com o psicológico legal e assumiu a direção. Então, problema, todo mundo tem diversos tipos de problema, né? Mas eu preciso me autoavaliar. O quanto isso está ocupando espaço na minha mente. O quanto isso está me influenciando. Porque isso faz bastante diferença no trânsito. Eu estou dirigindo, às vezes, no automático. Minha cabeça está no problema. Né? Contribui para o acidente. Está pulando. Dirigir é uma responsabilidade e no trânsito cada um deve fazer sua parte para evitar riscos e garantir mais segurança. Dirigir de forma defensiva salva vidas, isso porque o comportamento humano é o principal responsável por acidentes no trânsito. Veja agora os principais pontos da aula Direção Defensiva. Quando você dirige de forma defensiva, percebe com antecedência uma situação de risco de acidentes. Para isso, você deve conhecer a legislação, a sinalização de trânsito, o seu carro e os trajetos. Você também deve saber como enfrentar as condições adversas e estar alerta para o comportamento dos demais usuários do trânsito. É importante eliminar o que atrapalha a concentração, como som alto, TV e celular. Quanto mais cedo e rápido você reagir a uma situação de risco de acidente, menor será o impacto. Esteja atento aos gestos automáticos feitos ao volante, pois eles aumentam o risco de acidentes, como o hábito de não sinalizar manobras ou não usar o cinto de segurança. A posição ao dirigir aumenta sua segurança, pois evita o desgaste físico e as situações de perigo. Por isso, verifique se o assento está ligeiramente inclinado. O seu corpo deve estar apoiado nele e os seus braços e pernas um pouco dobrados. Deixe as duas mãos sempre no volante, afastadas para enxergar melhor o painel e acessar os comandos do veículo. Não apoie os pés nos pedais. Use sempre o cinto de segurança. A faixa transversal deve passar pelo peito e a inferior pelo abdômen. No trânsito, esteja atento aos pontos cegos no carro, que dificultam a visibilidade, como as colunas dianteiras, que encobrem algumas áreas, ou as laterais do veículo, que podem encobrir objetos. Assim, para garantir visibilidade e segurança, o espelho retrovisor deve estar ajustado. É importante que você revise periodicamente o seu carro e use os comandos do seu veículo com habilidade. Não confunda habilidade com excesso de confiança. A direção defensiva inclui também o cuidado com os outros usuários da via. Tenha sempre atenção com as vias sem calçadas ou deterioradas. Elas forçam o pedestre a caminhar na pista, expondo-o a risco de acidentes. Uma atitude que aumenta a segurança no trânsito é sempre manter uma distância segura dos outros veículos à frente, na lateral e da borda da pista. Mantenha a distância de segmento para conseguir frear numa emergência sem bater no veículo à frente. Ela é proporcional à velocidade do veículo, por isso, use a regra dos 2 segundos para calcular. Tenha um ponto fixo na pista e, ao passar o veículo da frente, calcule 2 segundos. Se você passar depois desse tempo, sua distância estará boa. Do contrário, controle sua velocidade. Se os freios estiverem deficientes, é preciso maior tempo de frenagem e isso pode causar acidentes. Por isso, mantenha-os em bom estado. Conhecer como funciona o sistema de frenagem é fundamental para a segurança no trânsito. Além do cuidado com todos, fique atento às suas condições físicas e mentais, que influenciam na segurança no trânsito.
O consumo de drogas e álcool também diminui a capacidade de dirigir com segurança, pois afetam os reflexos, a concentração e a coordenação do condutor. Lembre-se, se beber, não dirija. Cuidado com tudo o que pode atrapalhar a concentração. Por isso, nunca utilize o celular enquanto dirige, mesmo com fones ou viva voz. Evite também sons muito altos. Fique atento, só ultrapasse se a sinalização permitir, sempre pela esquerda e jamais em cruzamentos ou na contramão. Facilite a ultrapassagem dos outros, mantendo-se na faixa e diminuindo a velocidade. Sempre reduza a velocidade ao ultrapassar um ônibus parado. Pode haver passageiros embarcando ou desembarcando. O excesso de velocidade aumenta o número e a gravidade dos acidentes. É obrigação do motorista dirigir numa velocidade compatível com a sinalização e com a via. Vias sem acostamento oferecem muitos riscos. Se precisar parar o veículo, sinalize o local. Observe também as características da via e diminua os riscos. Fique atento às condições adversas a seguir. A chuva deixa a pista escorregadia, reduzindo a aderência do pneu. Vento lateral muito forte afeta a estabilidade do veículo. Por isso, se estiver numa dessas situações, reduza a velocidade. Isso mantém a estabilidade e evita riscos de acidente. Quando a pista fica molhada, os pneus perdem a aderência da pista. Isso se chama aquaplanagem ou hidroplanagem. Os pneus devem sempre estar em bom estado de conservação. A profundidade dos sulcos evita a perda de aderência. Desvie das poças de água e jamais freie quando estiver nelas. Óleo ou areia na pista também prejudicam a aderência. Em situações de congestionamento, há uma quantidade maior de veículos que pode trazer riscos quando somado ao estresse de quem dirige. Por isso, mantenha a calma. Além disso, muitos acidentes ocorrem ao anoitecer, quando não está nem claro nem escuro. É o chamado lusco-fusco, que prejudica a visão dos motoristas. Outra situação que gera alteração da visibilidade e exige uma adaptação rápida da visão é a entrada e saída de túneis. Mantenha os faróis regulados e contribua com o trânsito. Não ofusque a visão dos motoristas e use luz baixa. Se você for ofuscado, reduza a velocidade. Olhe para algo que esteja do lado direito da pista e use o quebra-sol ou parasol. Em um cruzamento, redobre a atenção e reduza a velocidade. Antes de entrar numa curva, é necessário reduzir a velocidade para evitar a perda do controle devido à força centrífuga que puxa o veículo. Antes de subidas ou descidas acentuadas, teste os freios e mantenha o câmbio engatado em marcha reduzida. Nunca desça ou suba sem engrenar, nem desligue o motor. Você pode perder o controle dos freios e do veículo. Em caso de buracos, depressões ou lombadas na via, reduza a velocidade e não acione os freios durante a passagem, pois isso desestabiliza o veículo. Em caso de neblina, reduza a velocidade e use luz baixa. Se a visibilidade estiver muito difícil, pare o veículo em local seguro, fora da pista e aguarde. A visibilidade também é prejudicada pela fumaça provocada por queimadas de vegetação. Sempre reduza a velocidade. Caso não se sinta confortável ou seguro para continuar a dirigir, pare em local seguro e aguarde melhores condições. Chegar ao destino garantindo a segurança de todos é uma responsabilidade do condutor. All your friends, they had your guts.
celular hoje, um dos grandes causadores também de acidente, né? E mudou de um tempo para cá. Porque antigamente, né, sempre foi errado falar no celular e dirigir, mas as pessoas falavam, então dividia a atenção. Hoje está ainda pior, né, porque na grande maioria das vezes a gente está respondendo mensagem, né, WhatsApp, a gente tirou até o foco que eu tinha na via, porque eu estou olhando para o celular, né? Então, mas eu preciso responder aqui, meu chefe é urgente, né? Estão me perguntando aqui. Para, né? Encontra um local seguro, para, e aí responde, faz a ligação e depois continua. 2, 3 minutinhos ali que você vai parar, mas que vão fazer muita diferença, né? Tempo de reflexo, condições normais aí, 1 segundo. Sono, cansaço, bebida, vai para 2,5, até mais, dependendo do nível do álcool aí no sangue e também do sono. Então, influencia demais, né? Até na visão, né? Tem gente que fala, não, quando eu bebo eu dirijo até melhor. Dirige nada. Você acha que está melhor, até porque a sua consciência está afetada também, mas não está, nunca vai estar, né? Então, sempre reforçar, né? Tomar cuidado, a gente tem até aí alguns grupos aí, né, de WhatsApp, pessoal avisando, né, onde tem blitz, enfim. Tem já relatos de policiais infiltrados em grupos aí, tá? E aí você pode ser surpreendido com uma visitinha aí na sua casa, né? Vou num casamento, estou indo numa festa, eu sei que eu vou beber, né? Se programe, hoje tem uma facilidade aí, a gente tem carro de aplicativo, né? A qualquer hora, a qualquer momento, se programe. Tem alguém que não bebe, pega uma carona, né? Então, a gente tem os nossos momentos aí de lazer, enfim, né? Para quem faz aí o uso da bebida consciente, ok, né? Mas evitem, né, ao máximo, né? Uma vez passa, outra vez passa, mas pode chegar aí a ocorrência do acidente e aí eu acabando aí com a vida, não só minha, mas de outras pessoas também, né? Então, sempre trafegar em velocidade compatível com a via, fazer a contagem lá, ver se eu estou numa distância segura aí do veículo na frente, né? Lembrar que às vezes a pessoa do veículo da frente, ela não está em condições aí, né? Ela às vezes não vai sinalizar, ela está no mundo da lua, então eu preciso pensar, eu tenho que ser um bom motorista para mim, né? Mas para os outros também, né? Retrovisor, né, não é para passar batom, não é para arrumar o tupete, que eu nem tenho, é para estar bem posicionado, né, evitando ali os pontos cegos, para eu conseguir visualizar, né, tanto com o retrovisor interno como o retrovisor externo. Eu preciso ter um campo de visão ali, né, e antes de fazer qualquer movimento, qualquer mudança de faixa, olhar, verificar, né? Vou fazer uma manobra, vou parar numa vaga, vou dar ré, né? Utilizar os retrovisores, né? Sempre evitar freadas bruscas, então tem que sinalizar. Eu sei que tem uma lombada ali na frente, então eu já dou uma pisadinha leve no freio para acender essa luz e o motorista que está atrás vai falar, opa, a intenção ali é diminuir, é parar, né? Então sinaliza antes. Não posso, cheguei na lombada, freiei. Vou ajeitar a carga aqui. Não, né? Freia de maneira suave, né? E demonstre a sua intenção. Ultrapassagem também hoje causa muita morte, né? Principalmente em rodovias aí de pista simples, né? Um dos motivos de ser obrigatório o farol aceso mesmo durante o dia nas rodovias é justamente a questão da ultrapassagem,
né? Parece que não, mas faz bastante diferença. Às vezes estou numa condição não tão legal de trânsito, né, de visibilidade, e aí aquele farol aceso lá é um indicativo que a pessoa está vindo na direção contrária e não na mesma direção, né? Então, é uma das situações, né? E também, né, fazer a ultrapassagem somente em local permitido, né? Se alguém está me ultrapassando, deixa a pessoa embora, reduz a velocidade. Às vezes parece que virou Mario Kart, né? A pessoa está do lado ali para podar e acelera mais. A pessoa estava ali a 40 por hora tranquilo, porque alguém colocou do lado para podar. Não, é minha vez, eu que vou, né? Não está podando? Deixa, passou, vai embora. Cada um segue aí o seu fluxo, né? Tenha certeza aí, né, que tirei para podar, que a potência do meu carro ali vai ser o suficiente para eu conseguir fazer essa ultrapassagem com segurança, né? Então, normalmente eu vou precisar ter uma velocidade, né, maior do que o habitual, do que eu estou ali, né, respeitando o limite da via. Então, meu carro tem a potência para isso. Eu estou subindo a Serra de Santos lá no meu carrinho 1.0, 5 pessoas dentro do carro, o ar ligado. Vou conseguir, será, ter a potência para fazer essa ultrapassagem com segurança e voltar para a via, né, em segurança? Né? Marcha ré. Então, a marcha ré a gente vai utilizar em momentos que eu vou manobrar, que eu vou entrar numa garagem, numa vaga, e eu preciso também sinalizar. Veículos de grande porte, a gente, além de ter o sinal luminoso, tem o sinal sonoro também. Nos veículos leves, não. Então, eu não posso transitar, eu passei errado, devia ter virado aqui, engata ré e volta meio quarteirão. Não. Vou fazer o outro trajeto, outro percurso. Eu preciso ter um foco, porque aí também, quando eu estou em marcha ré, isso muda a configuração dentro do meu cérebro também, a visão, a direção que eu vou mudar ali dentro do veículo. Então também, né, me atentar a animais, crianças, outros veículos que eu tenho ali, né, próximo da vaga. E também é um grande temor aí dos recém-habilitados, né, estacionar nas vagas, né? Então tem bastante videozinho legal que dá para ver, dando bastante dica de estacionamento, né? A parte mais frágil no trânsito sempre são os pedestres, independente se é uma criança, um idoso, enfim, sempre é o pedestre. Então a preferência sempre será do pedestre, né? Começa do menor para o maior. Então é pedestre, ciclista, motociclista, veículo leve, e aí ônibus, caminhão, carreta. Então sempre o pedestre, né, tem a preferência por ser a parte mais afetada. Num acidente é quem vai ter a pior consequência. Mesmo que não tenha faixa, mesmo que não tenha o semáforo ali, né, eu preciso dar a preferência para o pedestre. Obviamente, né, que eu não posso sair parando no meio da rua de qualquer jeito também. Tem pessoa ali, parei. Não, né? Mas eu diminuo a velocidade. A gente sabe que tem alguns pontos, né, da cidade aqui que funciona a faixa, não são todos, né? Lá acho que do Confiança, lá é uma que funciona, né? O pessoal para lá, né? Mas é raro, né? Então, dar a preferência, mesmo quando às vezes ali eu não tenho algo pedindo essa preferência, mas o pedestre ali, ele precisa ter essa segurança por ser a parte, né, mais frágil. Então, conheça e respeite as leis de trânsito, sempre utilize cinto de segurança, veículo sempre em bom estado de funcionamento, com manutenção em dia, cuidado com as ultrapassagens, né, não fazer em local proibido, previsão da possibilidade de acidentes, então se antever, né? Não aceite desafios e provocações, né? Não estou competindo aqui, se eu quero fazer isso, vou lá na pista de kart, vou treinar para ser piloto de corrida,
aí tudo bem, né? No trânsito, não. Não abuse da autoconfiança, né? E não dirija sob efeito de álcool ou drogas. Então, a autoconfiança é um problema também, né? A gente fala de perícia e imperícia. Imperícia é quando a pessoa não tem o conhecimento, não conhece, não tem aí a noção dos riscos, dos perigos. E a perícia é quando a pessoa é boa naquilo que ela faz. Ela conhece, ela sabe. Mas essa perícia, às vezes, pode estar gerando aí uma autoconfiança, né? Achar que aí é o Max Verstappen aí do trânsito, né? O Max Verstappen de Bauru, né? Então essa autoconfiança exacerbada, né, também acaba sendo prejudicial, né? Não é porque eu sou bom demais aí no trânsito que eu estou livre de acidentes, né? E eu não consigo dizer se o motorista é bom ou não sem antes avaliar ele dirigindo. Ah, mas eu nunca sofri um acidente de trânsito. Sou um bom motorista? Talvez, provavelmente. Mas nunca teve um acidente por cuidado que você tem, por ser um motorista aí preventivo, defensivo, ou às vezes por mais cuidado dos outros, né? Ah, eu já bati o carro, eu sou um mau motorista? Depende, às vezes não foi por sua responsabilidade, né? Tem que avaliar aí as questões, né? Alguém dirige moto aqui? Tem moto? Então, o pedestre é a parte mais sensível ali do trânsito e na sequência a gente tem ciclista e motociclista. No carro a gente ainda tem uma certa defesa, né? A própria estrutura do carro ali, né, dependendo do acidente, da velocidade, ele dá uma segurada nas consequências, né? Principalmente os carros mais antigos, né? Hoje é tudo plástico, né? Então tem estudos para isso também, que tem um lado positivo e negativo, né? Mas na moto a gente não tem essa defesa, né? É chão, né? É o contato direto com outro veículo, com o poste, a gente não tem a defesa para o nosso corpo, tá? Então, tem muitos benefícios a moto, né? Maior agilidade, economia, né? Pensando aí no combustível, fácil para estacionar, mas também tem muito risco, né? E o EPI do motociclista não é apenas capacete. O capacete é o primordial, é essencial. Eu não posso de forma alguma pilotar sem o capacete, mas eu preciso utilizar os demais itens também, né? Como a jaqueta, as luvas, as botas, né? Por quê? Porque é o meu corpo que vai para o chão, que vai ralar, que vai para o asfalto, no caso de uma queda, né? E a gente não vê no dia a dia, é muito raro aí, somente quando a gente vê o pessoal na estrada, nas rodovias, que normalmente o pessoal tem mais equipamento além do capacete, né? Dentro da cidade, a gente vê o motorista fazendo entrega aí, tudo, o capacete e vão embora, né? Então, o corpo fica muito suscetível aí às lesões, né? Então é importante aí a utilização dos demais itens de segurança, né? Também, né, a gente precisa na moto ainda mais sinalizar as intenções, né, fazer uma direção preventiva ainda maior, né, porque hoje isso aqui entope pronto-socorro das cidades, né? É um déficit muito grande que a gente tem lá na saúde devido ao acidente de trânsito, principalmente com motocicletas. É onde mais tem lesão e é onde mais tem morte, né? Mais pessoas acabam ficando inválidas, né? Então, sempre com as duas mãos, né, na direção, tomar cuidado na hora de estar passando próximo de veículos parados, né? Às vezes o pessoal naquela desatenção abriu a porta, foi embora, né? E linha de pipa. Hoje também a gente tem lá um dispositivo, né, uma varetinha de segurança, que inclusive a gente teve recente aqui na cidade acidente com linha de pipa com cerol, né? E mata, né? Então o capacete nesse caso, ele não auxilia, não segura porque vai na região do pescoço. Então tem que ter a anteninha lá, né?
todo o Maio Amarelo, o Detran, o SENAT, eles fazem essa instalação gratuita dessas antenas nas motocicletas, né? Só procurar aí em algum ponto da cidade, eles vão estar fazendo a campanha. Então é bem importante aí para quem faz uso da motocicleta, né? Aqui também é importantíssimo o motociclista ver e ser visto, né? Tem ponto cego nos veículos, então se eu ficar numa lateral ali muito próximo, às vezes o motorista vai mudar de faixa, ele não está me vendo. Aquele susto, nossa, não vi de onde que brotou aqui, de onde que saiu esse motociclista. Então eu preciso sinalizar ainda mais, né? Tanto é que alguns até buzinam, né? A gente vê motociclista toda hora buzinando, né? Buzinando, né? Que é chato às vezes, né? Mas é uma forma também deles estarem sinalizando, né? Nem sempre estão corretos, né? Às vezes estão usando o corredor, né? Mas é uma sinalização a mais aí para nós, né? Então, o risco aqui ainda se torna maior do que nos veículos. Não tenho proteção, né? É o meu corpo que vai receber o impacto aí de uma batida, de uma colisão com outro veículo, com outra motocicleta. Eu preciso ter um planejamento aqui também para a minha atividade, para a minha rota que eu vou fazer, e ter os cuidados. A motocicleta, eu preciso, né, pensar nela como se fosse um carro, utilizar a posição de um carro. Acaba tendo uma certa agilidade, o pessoal passa por corredor, mas não é o modo seguro aí de se utilizar a motocicleta. Para ganhar tempo no dia a dia se deslocando de moto, nós precisamos compartilhar o espaço urbano com muitas pessoas e veículos diferentes. Tanta ação acontecendo ao redor sempre traz alguma surpresa. O jeito é ficar sempre atento e saber como se prevenir ou reagir corretamente aos primeiros sinais de uma situação de risco. Pode ter certeza que pequenas escolhas fazem muita diferença. Então, nesse vídeo, Duas Rodas e Porto Seguro Moto reuniram várias dicas para você colocar em prática no seu dia a dia. A moto é um veículo menor e mais ágil nas mudanças de direção. Então, estar visível e chamar a atenção dos motoristas evita fechadas e situações inesperadas. Antes mesmo de você subir na moto, faça uma escolha muito importante. Prefira roupas e equipamentos de proteção com cores claras ou chamativas. Evite tons muito escuros, porque eles são difíceis de identificar com baixa luminosidade. Para você ter uma ideia da importância disso, nos últimos anos isso se tornou uma tendência no exterior. Usar roupas claras, chamativas, para contrastar com o cinza do asfalto. Farol sempre ligado, e não só a lanterna ou luz diurna, também deixa a moto mais visível para os outros. Manter atenção no que acontece ao redor pode ser a diferença entre conseguir ou não evitar um imprevisto. A distração pode vir de celular, música, mas muitas vezes também vem de alguma coisa incomodando, numa roupa ou equipamento de proteção inadequado, que te faça constantemente manusear ou tentar ajustar para diminuir o desconforto. Isso vale para um capacete de tamanho errado, muito apertado ou largo, para uma viseira embaçada que atrapalha a visão, uma jaqueta inadequada para o clima e que te deixa com frio ou molhado. Então vamos a algumas dicas rápidas para a escolha do que você vai usar. O tamanho correto do capacete é aquele que fica justo no rosto e não permite rotação na cabeça, mas não pode apertar, porque vai te deixar com dor de cabeça. Experimente marcas e modelos diferentes na loja, porque cada fabricante tem a sua forma e ela pode se adaptar ou não ao formato da sua cabeça. Prefira capacetes com viseira anti-embaçante e aberturas para o fluxo de ar que possam ser fechadas abaixo da viseira e na parte de cima. A jaqueta de material sintético permite transpiração e é mais indicada que o couro, por exemplo. E alguns recursos permitem você adaptá-la ao clima. Zippers que possam ser abertos para aumentar a ventilação, forro térmico e corta-vento removíveis para dias frios. A experiência vai ensinando a gente
a se afastar de potenciais problemas antes que se transformem em situações de risco. No ambiente urbano, com tanta movimentação em volta, podem acontecer imprevistos. A primeira dica parte de nós mesmos, da nossa postura no trânsito. Siga o fluxo de veículos em velocidade compatível com os outros, especialmente sem exagerar se o trânsito de carros estiver parado. Mantenha uma trajetória previsível para os outros, com mudanças de direção suaves e sempre sinalizadas com antecedência pelas luzes de direção. Parece óbvio, mas muita gente não faz, e a diferença para os motoristas de veículos em volta é enorme. Assim podem antecipar reações ou desviar da moto, que vai reduzir a velocidade antes de uma conversão, por exemplo. Esse é um comportamento que facilita que os motoristas e pedestres te identifiquem e acompanhem a sua presença e movimentação. Outra dica para você evitar aquelas fechadas de motoristas desatentos é prestar atenção em alguns sinais no momento que você vai fazer a aproximação e também a ultrapassagem deste veículo. Se a luz de direção estiver ligada ou a roda do veículo estiver esterçada na sua direção, são sinais para você frear ou se afastar preventivamente. Parta sempre do princípio que o motorista não te viu. Outro sinal de alerta são motoristas que estejam mexendo no celular ou na central multimídia. Ônibus parado no ponto também merece bastante atenção, porque pode entrar repentinamente na sua faixa ou fechar um carro ao seu lado. Então, o ideal já é se afastar para o extremo oposto da via. Também é bastante comum que o veículo ao lado invada a sua faixa quando estiver passando ao lado de um caminhão ou ônibus. E uma última dica, se você estiver pensando em comprar sua primeira moto ou trocar, priorize por um modelo que tenha sistema de freios ABS, para eliminar o risco de travamento da roda dianteira em piso sujo, molhado ou de baixa aderência. Pode ser um gasto a mais na hora da compra, que facilmente será pago com uma queda evitada. Mas tudo isso é para você, para sua segurança. E lembre-se, para você ficar tranquilão, de boa, explorar todo o seu espírito aventureiro, seja na cidade ou na estrada, a Porto Seguro Moto tem assistência de guincho 24 horas. Coberturas adicionais para pequenos danos, como espelhos retrovisores, pisca e lanterna. Tudo pode ser pago em até 12 vezes no cartão Porto Seguro. Invista na sua segurança e também na proteção do seu patrimônio. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Então, todos nós fazemos parte do trânsito, independente se eu sou motorista, pedestre, ciclista. E para a gente diminuir aí cada vez mais esse número de acidentes, depende das nossas ações. Ações preventivas, conscientização, mas principalmente no dia a dia, no trânsito. Eu sempre me atentar, dar preferência para o menor, para os menos protegidos, cuidar da minha vida, mas da vida de todos, que é o nosso bem mais precioso. O carro, a moto, o veículo, a gente tem seguro, é bem material, a gente trabalha e recupera.
Agora, a nossa vida, a vida dos nossos colegas, dos nossos familiares, é o que mais importa, né? E é elas que eu devo preservar. Alguma dúvida? Alguma questão? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, disponibilidade de todos. Espero ter acrescentado um pouquinho aí nesse dia, né, para todos. Muito obrigado e até a próxima aí, se Deus quiser. Obrigado, pessoal.